Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos continuar nessa noite o nosso estudo sobre as doutrinas reformadas. E nosso último estudo foi até o nosso irmão Diogo, falou sobre a vontade de Deus, sobre os decretos de Deus. E nessa noite nós queremos continuar falando sobre a doutrina da providência. Nossa ideia aqui é, de uma forma rápida, passar alguns conceitos aos irmãos. É uma doutrina muito bonita. No dia 16 de janeiro, fui até verificar no WhatsApp, quando ele tinha feito a solicitação, o Diogo fez a solicitação para dar esse estudo. E a partir dessa data eu comecei então a ler muita coisa sobre providência, conhecia pouco, e fui lendo o material que ele passou, outros materiais que eu tinha lá em casa, e foi muito assim abençoador, está sendo muito abençoador na minha vida. Espero conseguir passar um pouco disso para os irmãos. Eu pude fazer, estou fazendo uma releitura da minha vida. Eu acho que a doutrina da providência, ela nos traz isso, uma releitura da nossa história, de uma forma diferente, aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. Muito bem, nós temos uns slides. Eu coloquei essa música de Marco Teles, porque chamou-me muita atenção. É uma música que foi feita para a série de Esther, e num primeiro momento eu não entendi muito, mas depois eu comecei a ler e tenho lido, e Marco Teles conseguiu, em forma poética, assim, descrever o que é a providência de Deus. Claro que, daria para falarmos aqui uma aula, ou 2 ou 3 encontros aí só sobre essa música, exemplificando muitas coisas, mas depois, até com base naquilo que nós iremos falar aqui, os irmãos podem em casa meditar nessa música. Quando ele chega aí, quando a curva surpreende com um triste final, uma dor fatal, e vai descrevendo a poesia, e aí no final, antes ali do vermelho, isso é o que a tua providência fez por mim, tem a frase de alguém bem maior que pensa mais além. Nós fazemos parte de um plano de Deus, de algo muito maior. E o que eu tenho aprendido como cristão é isso. Podermos compreender um pouco, pelo menos daquilo que Deus nos der como revelação da sua vontade para as nossas vidas. Tem 3 versículos que eu coloquei aí, Hebreus 1, 3, Romanos 11, 36 e Colossenses 1, 16, basicamente dizendo o quê? Que todas as coisas convergem para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Romanos 11, 36, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Hebreus 1, 3, ali na segunda linha diz, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Colossenses 1, 16, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas, então, convergem a Jesus Cristo. E depois de muito tempo é que eu tenho conseguido compreender isso. Falando essa semana passada, com o pastor Renan, Deus tem me dado a graça de conhecer mais o Evangelho. De conhecer, quando eu leio esses versículos, as coisas estão saltando aos olhos agora. Isso tem me trazido alegria. Amém? O negócio eu acho que está pingando aqui, se eu não me engano, Estou vendo aqui. Muito bem, essa transparência eu coloquei hoje, esse slide, mas eu não vou ficar muito preso a ele não, até por causa do nosso tempo.
Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: eu estava lendo um livro e me chamou a atenção. Aquele livro é Pregando a Bíblia Toda como Escritura Cristã. Um livro excelente. E aí, uma das partes, né, ele fala justamente sobre o entendimento da história. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, principalmente para isso aqui. Não sei se estão conseguindo visualizar, está um pouco, está pequeno aqui, mas do ponto de vista da Bíblia, a história acontece por causa de Deus e de seus propósitos. Assim podemos pensar na história não somente como o que aconteceu, mas também como o que acontecerá. A nossa maneira de pensar a história, muitas vezes, é como algo que já passou. Daquilo da nossa vida, ou da história que estudamos, né, história mundial e etc. Tá? Mas sem muitos nexos. Então, eu lembro que eu nunca estudei, ou todos nós aqui estudamos a história mundial. Se estudava a história da Grécia, o Império Romano, outros impérios, China, etc. Mas com aquelas sem muitas ligações, como se o homem estivesse fazendo e acontecendo simplesmente. Tá? E o que chama a atenção, do ponto de vista da Bíblia, a história acontece por causa de Deus e de seus propósitos. Então é uma nova maneira de olharmos para a história. É isso que, né, pastor Renan tem pregado aqui. Daniel exemplificou muito bem isso, né? O estudo, né, sobre Daniel, Esther agora também, fica muito claro, muito evidente isso. E outra coisa que também chama a atenção é a história, o que serve ao Evangelho. O Evangelho é o plano de Deus para o qual todos os outros aspectos da história têm de concorrer. Não é muito simples, né, da gente talvez entender isso, compreender isso. Mas todas as coisas que estão acontecendo estão o quê? Em função de um Evangelho. Em função de uma história. Engraçado, a gente não estuda a história de Israel na escola, né? Pelo menos eu não estudei na minha época, né? Não faz parte dos grandes impérios. Tirando ali o período davídico, do Salomão, que houve um pouco mais de destaque, fora isso, não teve tanta história, não foi um país de dominações ali naquela área. Ou, né, as poucas dominações que houveram foram nos pequenos povos que existiam ali, filisteus, Moabe, etc. Tá? Mas é interessante que Deus converge todas as coisas para a história que Ele quer do seu povo. Nós temos que aprender ou reaprender, tá? E aí a Bíblia, a palavra de Deus, nos dará um novo sentido. John Flavel, um puritano, diz que nós vemos a providência como se fosse o quê? Engrenagens de um relógio espalhados, né, por todo lugar. Mas na glória nós veremos o relógio na sua totalidade e inteireza. E é isso que às vezes acontece conosco. Como se tivesse um relógio desmontado, e aí às vezes as coisas não têm muito nexo, né? Onde vai essa peça, onde encaixa isso, onde encaixa aquilo. Um dia, né, esperamos que isso, né, nos dê a compreensão na glória. Ou não, também não vai interessar, né, depois quando estivermos com Deus, essas explicações, tá? Mas essa visão é interessante, porque muitas vezes as coisas estão acontecendo, e aí eu peço aos irmãos que comecem a trabalhar suas ideias, a sua história. Quantas coisas que acontecem na sua vida ou aconteceram, que às vezes não tem nexo. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu me mudei de lugar? Por que eu teve essa doença? Por que eu quebrei o pé? Por que eu estudei isso, estudei aquilo? E a coisa fica assim meio que a gente não sabe como que o quebra-cabeça encaixa. Bom,
o que é providência? Temos aqui um conceito, Catecismo de Heidelberg, 1563, pergunta 27. O Catecismo de Heidelberg, ele foi feito na Alemanha, mais para a igreja alemã, mas também faz parte da igreja reformada. Ali tem uma origem calvinista nos seus idealizadores. E o conceito diz a seguinte: o que é providência de Deus? É o poder total. As palavras aqui são muito interessantes, né? E é importante a gente trabalhar isso. Os pensadores antigos davam muito valor a essas palavras. Elas tinham uma correspondência muito grande com aquilo que eles pensavam. E nós, talvez hoje, superficializamos demais os nossos conceitos. Mas diz assim: o poder total e onipresente de Deus, em que, por assim dizer, com sua mão ele sustém e governa os céus, a terra e todas as criaturas, de modo que a erva, a grama, a chuva e a seca, os anos frutíferos e os anos estéreis, a carne, a bebida, a saúde e a enfermidade, as riquezas e a pobreza, e sim, todas as outras coisas não acontecem por acaso, mas por sua mão paterna. Eu tinha uma ideia que providência de Deus era muita coisa assim ao nosso pensar positivo, só aquilo que é positivo. Na minha ideia, antes de começar a estudar isso, isso era muito presente. Não, Deus vai providenciar. Deus providenciará. E começando a estudar e trabalhar esses conceitos, né, interessante, como Deus, mesmo nas dificuldades, e aí a gente começa a imaginar as dificuldades que nós passamos, as dores, os choros que nós passamos, e Deus agindo em meio a tudo isso. Não existe o acaso. E aí a gente fica pensando, mas poxa, né, será que aquela vez, né, quem foi de igreja pentecostal principalmente, né, e o diabo nessa história toda, né? O diabo não tem culpa de nada, então? Aqui é só Deus que é o culpado. A gente vai continuar trabalhando os conceitos. Irmãos, nós estamos aqui no estudo, tá? Então, se algum irmão quiser comentar alguma coisa, perguntar, não entender, é interessante que nós possamos deixar claros esses conceitos, tá ok? Para que não haja dúvida mesmo dos irmãos. Providência não é a mesma coisa que predestinação ou decreto eterno de Deus. O nosso irmão Diogo falou no último estudo sobre a vontade, sobre os decretos de Deus, mas na verdade, na prática, o que é? A execução daquele decreto no tempo e no espaço da criação divina. Deus decretou que o Senhor Jesus viria em um determinado espaço, tempo, nasceria da Virgem Maria e etc. A execução de todo esse plano, ou o que nós chamamos, por exemplo, a história da salvação, isso é o quê? É a providência de Deus. É a maneira como Deus vai agindo. Deus me predestinou a ser salvo. Me chamou como eleito. A providência de Deus, na minha história, na história de cada um, num determinado tempo, tá? Agiu. E aí, por isso que cada um de nós aqui tem uma determinada experiência de vida, um determinado momento de vida. Os irmãos estão compreendendo? Passou uns 2 slides, né? Apertei aqui. Tá. Tem um outro conceito aqui também, basicamente o mesmo, tá? Do William Penn. Eu estou indo bem na linha puritana, né? Que já perceberam aqui, né? Gosto muito.
Então é um conceito parecido, tá, irmão? Nós vamos passar para que possamos aprender outras coisas. O Catecismo de Heidelberg, faz outra pergunta, pergunta 28. Qual é a vantagem de sabermos, então, que Deus criou todas as coisas que, mediante sua providência, ainda as sustém? E a resposta que ele dá é o seguinte, bem simples: é para que tenhamos paciência na adversidade, gratidão na prosperidade, e para que em todas as coisas que nos sobrevenham, depositamos em nosso Deus e Pai fiel nossa firme confiança de que nada nos separará do seu amor, visto que todas as criaturas estão de tal maneira em sua mão, que sem a vontade divina, elas não podem nem mesmo se mexer. Glória a Deus por isso. Paciência na adversidade, gratidão na prosperidade. Não é fácil, mas quando nós começamos a compreender que a nossa vida está na mão de Deus, totalmente na mão de Deus, nós sabemos que mesmo na dor, e a dor vem, quantas dores nós temos aqui? Às vezes é a morte de um filho, a morte de um cônjuge, um câncer que vem de repente, assim, momentaneamente, de uma hora para outra, sem esperar, que abala a família, e tantas outras coisas que cada um de nós poderia dizer aqui. Como então depositar essa confiança em Deus? Deixar que esse Deus conduza a nossa vida. O benefício, a bênção de estudar as doutrinas são essas, né? Elas nos dão o quê? Suporte. Nós vamos depois começar a trabalhar alguns versículos, mas elas nos dão suporte para a vida, porque certamente as dificuldades virão. Há os momentos de alegria, aos momentos de felicidade, mas há os momentos de dificuldade. Os puritanos, achei interessantes aqui, quando iniciavam um novo ano, eles diziam: tenha um ano abençoado. Qual que é a diferença na mentalidade dos puritanos de feliz ano novo, que é o nosso comum dizer? E eles queriam dizer a seguinte: eu espero que qualquer dificuldade que Deus ache que seja necessário colocar sobre você neste ano, seja um instrumento de santificação para a sua alma e sua vida, e de que você utilize essas circunstâncias para a glória de Deus. Interessante isso, né? Entender, em vez de feliz ano novo, a nossa ideia sempre é o quê, né? Que nada de mal aconteça com você. É sempre um lado muito positivista, um lado assim de que a enfermidade é algo muito ruim, de que você de repente perdeu o emprego, e realmente são situações difíceis, tá? Mas em todas essas situações, seja o quê? Um instrumento de santificação para a sua alma e sua vida, que você utiliza essas circunstâncias para o quê? A glória de Deus. Nossa resposta é natural, que a adversidade o que é? Ressentirmos dela. Nós afundamos em autopiedade, lutamos para escapar. É a nossa sociedade, né? Nós não admitimos mais a viver com dor ou com dificuldades, com problemas, tá? Os puritanos enxergavam a paciência o quê? Como uma paciência ativa, como uma maneira de viver dia a dia, confiando em Deus. Mesmo nas dificuldades, eu vou glorificar o meu Deus. Talvez falte bastante disso para nós. Ainda sobre qual a importância, Joe Owen, ele ensinou... Oi? Orto puritano, por coincidência, né? A providência de Deus controla os planos e as decisões mais secretas dos homens. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos.
controle dos planos, na providência de Deus está controlando, conduzindo. E aí quando eu comecei a pensar em muitas coisas da minha vida, eu falei, mas rapaz, não é verdade mesmo? Você começa a olhar, olha aquilo que aconteceu, aquilo que não aconteceu. A providência de Deus direciona o coração dos homens para onde lhe agrada. Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Eu lembro em 2004, eu estava morando em Bragança Paulista e eu estava para ser transferido. Estava ali fazendo um serviço que seria temporário, ficaria 4 anos. E naquela época a regra do exército funcionava o seguinte, você escolhia 5 opções e nessas 5 eles te mandavam. E aí eu escolhi Brasília, Curitiba, etc., algumas cidades que me interessavam. E adivinha qual que caiu? Nenhuma das 5. Naquele ano as regras mudaram. E aí eu caí em São Paulo, justamente onde eu não queria ir. Uma cidade grande, uma cidade de custo de vida, né? O salário não era complicado para manter um custo de vida razoável em São Paulo. E foi difícil. Foi um ano que a família ficou morando em Bragança, eu fiquei morando em São Paulo aquele ano, lá vinha em casa só o final de semana. E depois nós conseguimos uma casa em Barueri. O fato é o seguinte, que foram talvez em termos espirituais, foram talvez os melhores anos da nossa vida. Fomos para um lugar que não queríamos, tivemos uma dificuldade financeira muito grande, fiquei praticamente 1 ano vendo a família final de semana, e depois fomos para Barueri ainda, eu trabalhava a 40 quilômetros de casa, mas foi um ano de muita, foram anos de muita bênção, principalmente 2006, 2007, 2008, tanto que depois a família não queria ir embora mais de São Paulo, né? Mas aí é uma outra história. Os planos do meu coração era ir para algum lugar, mas Deus deu a resposta certa. E essa resposta foi abençoadora. E eu poderia ficar aqui a noite inteira contando exemplos nesse sentido. Os santos oram a Deus para que mova o coração deles e incline a vontade deles. Essa aqui é a 1 Reis 8, 57, 58, faz parte daquela oração de Salomão, da consagração do templo. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. E faça com que de coração nos voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. É uma coisa que Deus tem chamado muito a minha atenção, o orar para que o meu coração se mova para Ele. É uma coisa que sempre me atraiu e eu não conseguia compreender. E agora está muito claro. A minha oração tem que ser, Senhor, o que o Senhor quer. Move meu coração para a Tua vontade. Que as minhas vontades possam morrer a cada dia. Que eu quero andar. Não quero ter como se diz, esse conflito de vontades. Quero andar na Tua vontade. E essa oração de Salomão, que bonito que é, né? Faz com que de coração nós voltemos para Ele. A certeza das promessas de Deus depende dele determinar e mover a vontade dos homens conforme lhe agrada. Mateus 16, 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mais uma vez Deus trabalhando na vida, e aqui especificamente na vida de Pedro, naquilo que Deus tinha no seu projeto, na sua história, na história que Deus quer de salvação. Tem vários versículos, irmãos, eu estou correndo, adiantando um pouco por causa da nossa hora, tá? Se depois os irmãos interessarem, podem pegar aí
o estudo e para poderem verificar esses outros versículos em casa também. A Confissão de Fé de Westminster, que é a principal base, para a nossa doutrina, a nossa teologia reformada, ela, no capítulo 5, ela vai falar sobre a providência de Deus. E ela tem, na verdade, 7 pontos. Nós vamos ver aqui 2 pontos de forma rápida, só para que os irmãos compreendam. Aqui está de uma forma mais didática do que o Catecismo de Heidelberg. Diz assim, o ponto 1. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. É fantástico isso daí. Aqui nós temos alguns versículos que vão dar base a isso, tá? O Salmo 104, 24, quantas são as suas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de seres que criaste. Atos 15, 18, aqui está 17 e 18, porque o 18 basicamente é esse aqui, conhecidos desde os tempos antigos. É um Deus que trabalha em toda a história, desde a fundação do universo. Ainda aqui alguns versículos, Efésios 1, 11, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. É repetitivo isso, mas é a verdade, é isso mesmo, e tem que ser repetitivo mesmo, para que Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, nada escapa. E outros versículos também, irmãos, nós vamos seguir aqui. No ponto 2, diz assim, posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, foi aquilo que o irmão Diogo falou na última vez, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das coisas secundárias. O que quer dizer isso? Basicamente, vamos lá para os versículos que vai exemplificar. Por exemplo, 1 Reis 22, 34. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso, diz a versão NVI, e atingiu o rei de Israel, que era o rei Acabe, entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, time de combate, fui ferido. Se você perguntar para um estatístico qual é a probabilidade de alguém, numa guerra, pegar uma flecha, atirar uma flecha e cair, entrar entre a armadura de um rei, eu não sei qual será aí o 1 por que milhão que vai acontecer, mas aconteceu com o rei Acabe. Quis Deus, Gênesis 8, 22 ainda fala, logo após o dilúvio, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, todas as coisas acontecerão enquanto durar a terra. E pronto. Jeremias 31, 35. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou a luz e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos exércitos. Nas coisas secundárias, nas coisas da vida, no dia a dia, na chuva que caiu agora de pouco, todas as coisas estão no controle de Deus. Nós temos uma explicação científica. Obviamente, frente fria, não sei o quê, ciclone extratropical e etc. Isso é aquilo tudo, A ciência explica isso daí, tá? Mas de forma
concreta, o que é? Tudo está na mão de Deus. Nada foge, nenhuma chuva, nenhuma seca. O Catecismo Menor de Westminster também fala sobre isso de uma forma bem resumida, tá? Aqui falando sobre providência, basicamente ele está repetindo de uma forma bem prática aqui o conceito, tá? A maneira de Deus sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Algumas perguntas, e aí é interessante, que os puritanos faziam sobre a providência. Como a providência de Deus se relaciona com os nossos esforços? Porque aí você pode perguntar, né? Poxa, mas se Deus planeja tudo, tudo está dentro do seu propósito, qual é a minha parte nessa história? Qual é a minha parte nessa história? E um puritano, Sedgwick, afirmou que uma vez que Deus emprega meios para agir, não devemos o quê? Permanecer ociosos à espera que Deus haja, mas nos empenhar nos caminhos da providência de Deus. E ele cita aquele versículo de Gênesis 42, 1 e 2. Quando Jacó soube que havia no Egito trigo, disse a seus filhos: por que estáis olhando um para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Pois não, irmão? Sim, ela caminha junto. Ela caminha junto com é aquilo que Deus... por exemplo, nós temos vários jovens aqui. Tem a universidade. Tem, vamos dizer, o exame do Enem. Então, os meios estão ali, estão aí. Existem as oportunidades de emprego. Agora, se você sentar no sofá e ficar aguardando, né, que alguém venha ali e escuta, né, você quer trabalhar? Então, vai caminhando junto, Deus vai providenciando. O agricultor, ele só vai colher o quê? Se ele o quê? Ele tem que plantar. Ele tem que pegar a semente e colocar ali, tem que capinar, tem que colocar um adubo e assim por diante. Tá? Então, nós vamos trabalhando junto com a providência, com aquilo que Deus, tá? Não é algo passivo, nós não somos passivos. Nós estamos trabalhando, claro, Deus tem um propósito em todas as coisas, mas nesse propósito nós temos a graça de participarmos disso daí. Deus nos convida a participarmos. Uma outra pergunta: como a providência divina se relaciona com as leis da natureza? William Ames fala que a ordem que nós observamos no mundo, a lei da natureza, como nós dizemos, é uma prova do poder contínuo da palavra de Deus sobre a criação. Deus não é um Deus, como se diz assim, deísta, que fez a terra. Aqui, agora vocês se virem. Fiz a terra, fiz o bonitinha, fiz o sol, fiz a lua, fiz as estrelas, agora vocês que se virem. Não, Deus é um Deus que trabalha. Depois do 7º dia do descanso, Ele continuou o quê? Trabalhando, e continua trabalhando. Então Deus está o quê? Sempre agindo. A natureza não está aí simplesmente, claro, ela tem um curso, ela tem uma ordem, ela tem vamos dizer, uma causa secundária. O sol ele está o quê? Aí para brilhar, para aquecer, a lua para iluminar a noite, a água, para molhar, para regar as plantas. Tudo tem a sua função.
Mas Deus está o quê? No controle, trabalhando em todas as coisas. O Jeremias 31, 35 e 36 foi o versículo que a gente já tinha lido, né, o verso 35. No 36, somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Como a providência de Deus se relaciona com os pecados dos homens, que é algo interessante também. Tá? Se Deus controla tudo, por que que nós então, pelo menos nós, os crentes, né, vivemos pecando? Thomas Boston, outro puritano, ressaltou que Deus não tenta ninguém para que peque. Esse é o versículo que nós, bem conhecido, né? Tiago 1,13. Mas permite que isso aconteça. Atos 14:16 fala que no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Diz mais ainda, ele retém a graça que pode impedir o pecado. Salmo 81, 11, 12. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Com poder ele confina ou limita o pecado. É aí a passagem de Jó em que Deus limita a Satanás e prevalece sobre o pecado para alcançar os seus santos propósitos. Gênesis 50, 20 é a fala o quê? De José. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Deus está no controle do pecado do homem. Deus está no controle. Parece meio complicado isso. E aí, qual que é a minha parte? Muitas vezes nós podemos perguntar. Aí é uma outra doutrina, né? Aí seria a santificação, né? Aí teremos que entrar em outra doutrina. Com certeza já está aí no calendário, né? Tá? Mas de qualquer forma, o importante para hoje é que nós saibamos que o quê? Que tudo que acontece aí, as guerras, os conflitos, as maldades, os problemas políticos do nosso país que estão acontecendo, tá? A palavra nos diz que Deus está sabendo e que Deus está controlando, e que sua mão é a mão que está puxando ou soltando ali, permitindo ou segurando, tá? Isso também é motivo para nossa reflexão. Por que que Deus muitas vezes está soltando ou puxando? Foi no dia que ele nasceu, quando ele foi gerado. A providência do José, do Pierre, do Solon, começa... Aliás, ela começou antes da fundação do mundo, antes que nós fôssemos feitos. Mas de uma forma prática, histórica, né? Vamos dizer assim, no dia que foi gerado, ali no ventre da mãe, já começou a providência de Deus sobre a vida dele. Então, toda a história de José está dentro, como é toda a história do Pierre, está dentro da providência de Deus. É óbvio que, claro, para quem vive, né, seja para o José, seja para o Pierre, para o Solon, os momentos de dificuldade, vamos colocar aqui que José, quando ele apanhou dos irmãos, quando foi jogado ali num buraco, num poço, e depois foi vendido, é trágico, né? É terrível, é triste, causa o que? Dor, causa revolta, uma série de coisas, tá? Mas fazia parte do plano, tá? Ah, mas esse Deus então é um Deus, é o Deus nosso,
A gente precisa aprender a conhecer o nosso Deus. As nossas teologias, elas estão muito misturadas, né? Nós vivemos numa época de achismos, de teologias muito misturadas, e claro, a gente acaba, de certa forma, muitas vezes bebendo de diversas coisas, e a gente não compreende realmente quem é o nosso Deus. Nós temos uma ideia ainda muito de um Deus barbudo, um vovozão sentado lá no seu trono, né, só ali atendendo a pedidos, que não faz mal. Isso, justamente. Porque para nós qualquer sofrimento é mal, qualquer pisada num buraco, torcer o pé, é um mal. Tá? Aqui é o nosso tempo, eu tenho mais uns 5 minutinhos. Como a providência de Deus pode permitir a prosperidade dos ímpios? Também é uma pergunta interessante para essa época. E o Sedgwick falou que Deus é gracioso, paciente e generoso, até mesmo com os ímpios. Mateus 5,45, aquele versículo que fala, que Deus faz chover, o que a chuva é para todo mundo, para o ímpio e para o não ímpio. Tá? Eclesiastes 8, 12, 13, diz que o ímpio pode cometer 100 de crimes e apesar disso ter vida longa. A gente tem visto isso muito no Brasil, né? Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. Sedgwick ainda fala o seguinte, que a prosperidade visível dos ímpios nos ensina que os bens exteriores não são a bênção maior que Deus concede aos seres humanos. Nós também temos que aprender a pensar dessa forma. Aqui já é um outro texto, eu queria só, na verdade, faz parte de uma pregação do Joel Bick, sobre a providência de Deus. Eu gostaria de recomendar aos irmãos, aqueles que puderam, quem não viu, está no YouTube, acho que é a providência de Deus, coloca lá a providência de Deus, Joel Bick, tem uma pregação dele sobre a providência muito interessante, ela é com um tradutor, foi feita aqui no Brasil, muito bem feita, e ele trabalha esse texto, basicamente, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu havia feito aí um pequeno resumo, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Aqueles que puderem ou quiserem aprender mais sobre a providência de Deus, é interessante essa palestra, essa pregação do Joel Bick. Para terminarmos, irmãos, temos algumas frases aqui. Deus está no controle do seu universo. É comum, eu tenho, às vezes, parentes, WhatsApp é comum, Deus no controle sempre, Aí a coisa começa a pegar, começa a ficar meio esquisito, e aí a pessoa começa já a ir para outros caminhos, Então, essa frase é o quê? É uma frase para nós, para refletirmos, e pensarmos nela, pelo menos umas 3 horas, pensando o que significa isso, Deus está executando os seus propósitos perfeitos, inclusive na minha vida, por mais difícil que seja. Deus não é o meu servo. Importante também.
Os caminhos de Deus são bem mais misteriosos e maravilhosos do que consigo entender. Já falamos sobre isso. Deus é sempre bom, posso sempre confiar nele. O cronograma de Deus não é igual ao meu. Deus está bem mais interessado naquilo que eu me torno do que naquilo que eu faço. O evangelho cristão não promete ausência de sofrimento. O sofrimento é parte integral da vida cristã. Deus opera por meio do sofrimento a fim de alcançar seus propósitos em mim. Os propósitos de Deus, e não os meus, são o que lhe dá glória. Deus me capacita a ler os seus atos providenciais através da lente da sua palavra. Por isso é importante o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Deus jamais permitiria que o mal acontecesse se esse mal não fosse transformado em bem. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Teria mais coisas, né? Algumas coisas eu supri, mas nossa ideia é o quê? É despertar os irmãos para o estudo dessa doutrina. Se alguém ainda tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, alguma coisa. Se não, pastor Renan, aproveitar o tempo para nós orarmos.